pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, um rescaldo, até porque ontem tivemos um café da manhã, café da manhã não, né? Café da tarde com a imprensa, estive presente, né, a convite do Departamento de Futebol do Internacional, representando o canal aqui e também o Vozes do Gigante. Algumas informações, né, que foram passadas pelo Paulo Brax, executivo de futebol do Internacional, e também pelo Emílio Papaleuzinho, que estavam na reunião e acabaram abrindo alguns bastidores através das nossas perguntas. Beleza? Então deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo quando entra vídeo novo por aqui. E vamos começar falando sobre a questão da folha salarial do Internacional. Hoje a folha está em 8 milhões de reais no Inter, tá? O Inter pretende ficar nessa faixa, 7, 8, no máximo 9. O Inter não quer e não tem condições de, até pela falta da entrada de recursos financeiros neste momento, né? Falta de torcida, queda de patrocínio, queda de premiação das competições onde o Inter caiu mais cedo, né? Falta de verba de TV, né? Também o Inter perdeu bastante em relação ao ano passado. Então o Inter não pode mais operar com a folha tão alta como operou em 2019, em 2018, por exemplo. Então houve uma redução. Eu trouxe ontem o número, né? São 40 milhões de economia, né? Somando 13 folhas. São 3 milhões mensais que o Inter reduziu na sua folha financeira em 2021. Temporada 21, né? Pegando janeiro a janeiro. 13 folhas, o Inter vai economizar 40 milhões, que foi o valor que o Inter vendeu o Praxedes, por exemplo, para o Red Bull Bragantino há pouco tempo. Outra situação é sobre o Leandro Damião. Foi perguntado sobre isso, tem apostado o retorno ou não, o Damião está descartado. Por quê? Porque é um jogador extremamente caro. Hoje, jogadores livres no mercado custam muito mais do que jogadores com contrato. Porque o contrato e a negociação com clubes, tu chega a um valor. O valor é X. Com um jogador, tu negocia luvas, tu negocia salário, tu negocia aluguel do passe e fica complicado. A conta fica mais alta. O Damião, mesmo que esteja com o contrato encerrando no Kawasaki Frontale, ou Frontale, né, lá do Japão, é um jogador que vai ficar com o seu passe na mão. E aí ele custa quanto ele quiser. Então hoje o Inter está descartando o Leandro Damião. A gente sabe que o futebol é dinâmico, né, que as coisas acontecem e assim elas já mudam. Mas hoje é bem improvável que o Leandro Damião seja jogador do Internacional. Aliás, o Inter deve manter a política de contratações de jogadores jovens. Inclusive o Paulo Brax, né, falou assim, olha Colar, eu não posso ver jogador sub-20 com muito potencial, né, que já mostrou em categorias de base no Brasil e até mesmo no exterior, que esteja encostado, que esteja arquivado em outro clube. Se não for uma questão técnica, se for por limite de estrangeiro, se for por conta, né, do treinador, eu vou atrás desse jogador. O Inter quer manter esta política de contratar jogadores mais jovens para revender depois. Claro, com um retorno técnico dentro de campo. Aliás, um dado interessante passado pela direção do Internacional ontem é que o Inter, no Campeonato Brasileiro, é o jogador com mais jogadores sub-20 que assinaram a súmula na temporada. O Cuiabá, por exemplo, não tem nenhum jogador sub-20. E é o último da lista, né? O Inter é o primeiro em utilização de jogadores jovens no grupo profissional. Não significa que estão jogando, né? Tanto é que a gente está vendo que no time titular aí, sub-20, daqui a pouco tem um ou dois, né, que acabam jogando mais tempo. Mas é um dado interessante passado pelo Paulo Brax. Inclusive, gente, aposte na OneXBet, maior global bookmaker do mundo, parceira do Colar Repórter, te dá crédito dobrado para apostar. Tem rodada da Série B, tem Campeonato Brasileiro aí no final de semana, tem jogos das seleções agora, né, eliminatórias, então faz o teu cadastro. Vou deixar tudo no primeiro comentário fixado. O Brax também revelou duas situações que o Inter recusou ofertas, uma da Turquia e outra da Major League Soccer, por 2 jogadores. E ainda tem uma terceira de um mercado alternativo por um jogador de base. É óbvio que ele não deu o nome do jogador e muito menos o nome do time. Falou assim, vocês gostam de apurar, agora vão e apurem. O que eu vi, né, e o que eu tentei falar com algumas pessoas, foi sobre o Patrick. O GE, né, inclusive trouxe informação ontem de que o Galatasaray da Turquia tentou o Patrick e o Inter recusou. Eu não tenho esta informação, mas estou dando crédito aqui ao pessoal do Globoesporte.com. Vi pela manhã hoje também o Tiger Junk, do canal A Dupla, falando sobre o Bosquilha no Malatyaspor.
também não tem essa informação, mas fica o crédito para ele aqui, né? Então esses dois jogadores teriam esta oferta revelada pelo Paulo Brax. E a outra seria o Zé Gabriel no Charlotte, né? No time do Miguel Ángel Ramírez. O que também não foi confirmado, a gente segue apurando, mas o fato é, o Inter recusou propostas no último dia da janela. O Inter não deve perder jogadores em 2021, mas a tendência é que jogadores que foram mantidos agora, que a direção fez um esforço, sejam negociados em janeiro. E aí eu tô falando não só de um, estou falando de vários. Patrick, o próprio Edenilson, não se sabe se fica ou não, Yuri Alberto é quase uma carta fora do baralho, fora os jogadores que estão em final de contrato, que teriam que negociar essa questão com o Internacional. Beleza, gente? Um pequeno resumo de algumas informações passadas pelo Paulo Brax, pelo Emílio Papaleuzinho, a partir das minhas apurações também. Aquele abraço, deixa o teu comentário. Tamo junto. Tchau!